Bom dia, querida igreja. Estamos aqui mais uma vez num culto. Esse culto vai ser um pouco diferente, bem mais curto. Como vocês podem ver, são 6 horas, quase 6:10 da manhã. Já acordei às 4:30 para preparar esse culto e eu explico por quê. O tema foi o seguinte: essa semana surgiu a notícia no nosso país aqui que para as igrejas está um pouco mais liberado a questão da pandemia e agora podem se reunir já 100 pessoas em ambientes fechados e 150 ao ar livre. No caso da nossa igreja, isso significa que todos poderiam vir, né? Teoricamente, todos podem vir. Nós temos mais ou menos 70 membros, aí com os visitantes e as crianças e tudo mais. Raramente chega a 100 pessoas quando estamos no culto presencial, mesmo antes da pandemia. Então, entre pastores, conversamos da notícia e beleza, então isso significa que não precisamos mais fazer os virtuais. E por isso também, essa semana, avisei o líder de louvor e também o pastor que não precisariam mais gravar as mensagens antecipadamente para pôr aqui no culto virtual, e sim que agora podemos fazer somente presencial. Mas durante a semana, ou praticamente na sexta-feira, eu pensei, puxa vida, mas eu não posso simplesmente cortar os virtuais porque na realidade ainda estamos em pandemia e a opção de ir para o culto é opcional, né? Nem todos talvez já se sintam livres ou se sintam seguros que chega para ir no culto. E também tem a questão de, agora nessa fase que estamos, se você tem algum sintoma, por mais leve que seja, você já não pode vir. E existe a outra questão de que se alguém se contagiar no culto, todos do culto, porque a gente faz uma lista das pessoas que vêm, né, como o governo nos ordena. Então, todos os que estão na lista, sim ou sim, têm que ser testados e, de repente, também entrar em quarentena. Então, a questão de vir para o culto agora ainda não é tão óbvia, né? Mesmo que esteja liberado, para a nossa igreja ainda não é tão óbvia. E daí tem a questão também que nós fazemos esses cultos agora ainda dentro das normas sanitárias, que significa que a gente tem que lavar a mão antes, tem que passar álcool, tem que usar tapa-boca todo o tempo. Então, nem todos ainda estão prontos para fazer isso. Pensando nisso, eu então comecei uma pesquisa e eu mostro aqui para vocês. Desculpem, isso aqui é para depois. Eu comecei uma pesquisa que, se vocês quiserem participar também dessa pesquisa, né, ela está nesse endereço, está também embaixo na descrição do vídeo. E se vocês quiserem participar dessa pesquisa, ela é bem simples. Você clica nesse endereço lá na descrição e você entra nessa página. E a única coisa que você precisa fazer é escolher se você quer que continuem os cultos virtuais juntamente com os presenciais, e se você quer somente, se daqui para frente só precisa ser presencial. Obviamente, vocês provavelmente vão dizer cultos virtuais, porque senão vocês não estariam aqui assistindo esse culto, vocês estariam na igreja daqui a pouco, né? E então, no caso, se vocês quiserem participar e vocês não fazem parte do grupo de WhatsApp da nossa igreja, eu gostaria que vocês colocassem no comentário a palavra YouTube ou qualquer outra coisa, não sou parte do grupo, para que eu possa saber e não misture minha estatística, porque eu mostro para vocês aqui. Assim estamos nesse momento, né? 36 pessoas que estão no nosso grupo de WhatsApp, de 76, votaram até o momento. Isso são 47%. Então ainda não é a imagem real de todos os membros, mas nessa situação de 36 membros, ou pessoas que fazem parte do grupo, nem todos são membros, 22% escolheram para que continuem os cultos virtuais, mais os presenciais, e 77% somente presenciais. Para mim, isso ainda é uma porcentagem muito grande, e por isso eu resolvi também fazer esse culto agora às pressas, hoje, para que vocês pelo menos tenham alguma coisa e não simplesmente se corte o culto virtual de uma hora para outra, só porque agora todos, teoricamente, poderiam vir. Então, essa é a situação. 76 pessoas estão no nosso grupo de WhatsApp, então por isso eu pedi, caso você responda essa pesquisa, coloque no comentário que você não faz parte do grupo, para que a minha porcentagem de pesquisa continue correta. Então esse endereço vai estar na descrição do vídeo também. E esse é o motivo então porque eu estou fazendo
esse culto, assim, um pouco improvisado, mas eu realmente pensei, como eu havia avisado o pastor e o líder do louvor que eles não precisariam gravar, então eu não tinha nada, mas mesmo assim eu não consegui dormir direito essa noite porque eu pensei, não posso deixar essas pessoas na mão. E ainda tem essas pessoas que talvez nem responderam a pesquisa que também dependem desse culto. Tudo bem, talvez vocês não dependam desse culto. Hoje em dia na internet tem tanta coisa, tem tantos cultos online, né? Na verdade, quase todas as igrejas do mundo estão fazendo culto online. Inclusive, eu acompanho um grupo na, na- no Telegram, que é um programa parecido com o WhatsApp. É, eu acompanho um grupo ali de pessoas que estão tentando fazer as coisas funcionar, de transmissão ao vivo e tudo. Então a gente nota como tem muitas igrejas fazendo cultos virtuais e presenciais. A maioria deles está tentando fazer a transmissão ao vivo do próprio culto, o que talvez seria uma melhor opção para nós, mas aí temos que planejar bem. E por isso eu fiz essa pesquisa, porque se muita gente depende desse culto online, eu não gostaria de continuar fazendo esse trabalho todo. Não é que eu não gostaria, mas creio que para todos os pastores e líderes de louvor é um esforço extra gravar tudo primeiro e daí ainda fazer no presencial outra vez. Então eu estou pensando mais na opção de nós instalarmos câmeras e uma infraestrutura melhor na igreja para a gente filmar os cultos presenciais e aí sim podemos continuar numa boa com esse sistema. Muito bem, eu selecionei então algumas músicas para vocês, algumas das que eu mais gostei durante todo esse tempo de pandemia que nós tivemos, algumas que eu gravei mais no começo com a minha família no Brasil, que eu editei umas músicas para eles, e uma das últimas que eu gravei aqui em casa. Então vamos ter agora um pequeno período de louvor, e depois eu tenho ainda uma pequena devocional, que é uns versículos que me chamaram a atenção essa semana. Então, para quem não sabe, né, meu nome é Paul Jansen, eu sou o pastor principal dessa igreja, e eu aceito sugestões, vocês podem colocar aí no chat do vídeo, ou então como comentário, e né, me deixe saber, ou então, inclusive, se você quiser participar dessa pesquisa, coloque os seus comentários, suas sugestões ali no campo especial para isso, e aí a gente pode fazer um serviço, né? Eu quero servir ao Senhor com todas as minhas forças e minhas energias, e se for necessário, eu continuo fazendo esses cultos virtuais dessa forma também. Na verdade, eu sou fã também de ter esses cultos virtuais, mas eu não quero influenciar vocês, isso é decisão de cada um. Mas ainda estamos nessa situação de pandemia e eu gostaria de deixar pelo menos aberto para aqueles que ainda não se sentem seguros de sair ou não querem usar tapa-boca todo o tempo, porque também não é, vamos ser sinceros, não é nada agradável. Creio que não fomos criados para isso, mas nessa situação do vírus, por mais verdade ou não que seja, temos que cumprir temos que ser obedientes, e creio que Deus nos chamou para fazer grandes coisas, e uma das coisas, a tecnologia hoje em dia nos possibilita isso, né? Então agora eu quero deixar com vocês algumas músicas, e logo depois eu ainda tenho um pequeno devocional. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é mais poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira o ar, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz do órfão filho e filha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor como o sol brilha, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. Agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei
Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que venceu a morte. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, 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 incrível graça é, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sim, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essas músicas também.
Depois temos mais uma. Agora eu gostaria de passar para uma pequena devocional de um versículo que eu li essa semana e que realmente me chamou a atenção. Perdão, isso aqui ainda é de antes. Pronto. Essa semana na devocional eu li um versículo que encontramos em Provérbios 6, 16 a 19. E ali lemos o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma última que ele simplesmente detesta. Então essa lista está distribuída entre os versículos 16 a 19, eu coloquei ela já numerada. Olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém e o que espalha a discórdia entre irmãos. O que me chama a atenção nessa lista é que existe uma certa diferença entre os tipos de pecados. Na verdade, a gente sempre é ensinado que pecado é pecado, né? Inclusive a gente canta nessa música, né? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. A questão é que nós sempre pensamos que todos os pecados estão na mesma categoria. E em certa forma eles também estão. Porque para Deus, indiferente que pecado nós cometemos, nós somos culpados de desobedecer ou quebrar a lei. Isso é um fato, isso é um ensinamento bíblico. E realmente a gente tem vivido por esse standard. Mas humanamente falando, eu sempre pensei, poxa, mas não pode ser a mesma coisa, né? Um pecado assim, quase imperceptível, um pecado tão leve, não é a mesma coisa que matar alguém ou cometer adultério ou algo assim, né? Jesus também ensinou que não é somente aquele que comete adultério, mas se você já olha para uma mulher com intenções impuras, você já está cometendo pecado. Na realidade, nós não temos como escapar, nós somos pecadores, né? Eu não quero negar, e eu não quero que vocês me entendam mal. Mas, se nós somos criados à imagem de Deus, e nós vemos uma diferença entre pecados, eu sempre tive um problema com isso, de achar que todo pecado é igual, né? E na categoria de desobedecer à lei, todos são iguais. Uma mentira pequena é igual a matar alguém. Você é culpado e pronto. E não podemos esquecer que em Romanos 6:23 nós lemos que o salário do pecado é a morte, né? E também Tiago 4:17 diz assim: lembrem-se, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, mesmo não fazendo nada de errado, simplesmente não fazendo o bem que sabemos que devemos fazer, também já estamos cometendo pecado. Em outras palavras, isso quer dizer que todos, não tem quem escapa, todos perante Deus somos pecadores. Isso é um fato e todos estamos destinados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas esse texto me sugere que existe uma certa diferença entre os pecados, que Deus faz, ele vê também a diferença. Vamos passar essa lista um pouquinho. Existem 6 coisas que o Senhor odeia, diz aqui. E por isso eu coloquei em negrito a última e a 7ª, somente para mostrar que existe uma diferença entre os pecados, né? Que Deus vê as coisas diferentes. Talvez isso também é só uma forma poética de escrever, pode ser que eu esteja errado, mas eu gostaria de pensar, pelo menos vocês podem estudar a Bíblia por conta para saber, e eu não quero pregar nenhuma heresia, mas para mim faz muito mais sentido saber que Deus vê a diferença entre os pecados que a gente comete, apesar de que todos eles são culpáveis, né? Todos somos pecadores e não temos como fazer pelos nossos próprios esforços produzir a nossa salvação. Claro que não. Isso é um ensinamento bíblico claro, que nós precisamos confiar em Jesus, né? Como diz esse versículo, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro caminho. Mas me alegra um pouco saber que Deus vê a diferença. Ele vê o bem nas pessoas, ele vê
aquilo que fazemos ou tentamos fazer. E diz aqui que Deus odeia olhos arrogantes, né? Aquela atitude de superioridade. Ah, eu sei mais que você, né? Olhos arrogantes é aquele olhar, você conversa com uma pessoa e você já sabe, ou esse acha que sabe tudo, acha que sabe a verdade completa e está tentando me dizer algo que ele leu em algum lugar, ou ele sabe, eu não sei. Essa atitude, né? Olhos arrogantes, olhos de superioridade. Deus não gosta disso. A língua mentirosa. Bom, aí não precisamos nem ir muito longe, né? Todos nós mentimos de vez em quando, às vezes até para salvar uma situação, seja lá, ou para... Eu não sei, vocês todos, na verdade cada um de nós sabe, né? Nós todos mentimos de vez em quando, porque às vezes isso aparentemente nos tira de uma situação. Até mentimos levemente, assim, quando falamos, como você tá? Não, eu tô bem. Na verdade, você não tá bem, né? Mas queremos evitar uma conversa mais longa e mais profunda com essa pessoa e a gente mente, né? Ah, eu estou bem. Quando, na verdade, você não está. A mentira é algo que está em todos nós. Foi o primeiro pecado introduzido no mundo, né? Através da serpente. A serpente mentiu a Adão e Eva, dizendo que vocês não vão morrer. Então, é a principal arma do diabo, vamos assim dizer, né? Algo que está em todos nós de leve, por isso todos somos pecadores. Deus não gosta da língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Provavelmente você ainda não matou ninguém. Eu espero que não, pelo menos. Eu posso dizer que não matei ninguém ainda e também não quero. Não faz parte da minha natureza fazer algo desse tipo. Mas hoje em dia eu creio também que nós podemos matar alguém de outra forma. Podemos matar a reputação de alguém. De repente vimos alguém da igreja fazer algo e comentamos com uma outra pessoa, essa pessoa só escuta um lado e comenta adiante, e de repente essa pessoa está carimbada no nosso meio e já não tem mais como se recuperar. Todo mundo está falando. Pode até ser verdade, porque nós vamos depois ver aí no 6 a testemunha falsa. Pode até ser verdade o que aconteceu, mas matamos essa pessoa na nossa sociedade e ela não tem mais como se recuperar dessa imagem. Talvez é uma forma também. Deus provavelmente não gosta disso também. Aí diz em quarto lugar, o coração que só pensa em fazer o mal. Isso é algo um pouco mais subjetivo, não subjetivo, mas interior, íntimo. Eu não tenho como ver isso em você. Eu não sei o que você pensa todo o tempo. Coração aqui fala do centro da pessoa, né? Aquilo que você deseja lá dentro no íntimo, aquilo que você pensa, aquilo que você... não sei quanto a vocês, mas eu muitas vezes falo comigo mesmo, né? Aquela conversa interior, quando você só pensa em fazer o mal, né? Isso só Deus sabe julgar, nós não podemos ver isso, mas quando você está aí maquinando como você pode se vingar dessa pessoa que fez aquilo para você, como você pode... o coração que só pensa em fazer o mal. Se você está aí maquinando na sua cabeça como você pode fazer o mal, Deus odeia isso. Em 5 nós temos pés que se apressam para fazer o mal. Aí já é um pouco mais prático, né? Aquilo que o seu coração estava pensando, maquinando, planejando, isso agora os seus pés estão fazendo, né? Pés que se apressam para fazer o mal. Quando você não pensa nas consequências do que você vai fazer e realmente ataca pessoas ou faz algo que você talvez mais tarde se arrependa, mas Deus odeia pessoas que vivem aí fazendo mal. Finalmente, o 6, nós lemos a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. Esse aqui é um dos temas que talvez hoje em dia é bastante complicado, ainda mais com as redes sociais por aí, onde nós acabamos comentando coisas, falando coisas ou mesmo você escuta de alguém, né, que fez tal e tal coisa e você conta para todo mundo e ainda exagera um pouco, fala o teu lado da história que talvez não seja nem verdade, mas você profere essas mentiras para prejudicar alguém. Isso é algo que Deus odeia, a testemunha falsa. E finalmente, a última, Deus odeia ou detesta aquele que espalha a discórdia entre os irmãos.
Creio que uma das coisas que mais entristece são quando cristãos fazem esse tipo de coisas. Quando nós, numa igreja, num corpo local, fazemos esse tipo de coisa. Espalhamos discórdia entre os irmãos. Quando falamos mal de alguém, fazemos toda essa lista de coisas que está aí, mentimos e olhamos com superioridade, acabamos espalhando discórdia entre os irmãos, fazendo uma divisão na igreja, e eu realmente gostaria que isso não acontecesse na nossa igreja. Enfim, é uma lista de coisas que Deus odeia, e existe uma diferença, pelo menos ao meu ver, assim como eu vejo esse texto dessa forma agora, que talvez Deus faça diferença entre os pecados. Todo pecado é pecado, e todo pecado merece a morte, isso não tem nem dúvida nenhuma, e aí também por esse motivo todos somos falhos em algum lugar, somos pecadores e precisamos de Jesus para sermos salvos. Mas assim como nós também fazemos diferença, se alguém mente ou paga uma propina, nem sei mais a palavra em português, mas paga os guardinhas para a polícia para não pagar uma multa, ou se você comete adultério ou algo pior assim, ou talvez até algo que te leva à prisão aqui no mundo, você é pego. Todo pecado é pecado, mas as consequências são diferentes. E existe uma certa diferença nos pecados que cometemos. Por isso, de qualquer forma, nós devemos fazer aquilo que diz em Tiago 4:7. Se nós sabemos fazer o bem, devemos também fazer. Não só deixar de pecar, mas fazer o bem às pessoas. Para mim, esse versículo me chamou a atenção essa semana e me ajudou um pouco mais a entender Deus. Pelo menos para mim foi assim. E eu sei que, apesar de nós querermos, eu falo da minha vida agora, eu sei e eu quero servir a Deus com todas as minhas forças, quero dedicar minha vida a Ele. Tive uma semana um pouco complicada também nesse sentido, às vezes desanimado com o trabalho e mais uma vez, né? Mas minha esposa me ajudou outra vez e a própria Bíblia, Deus me dizendo, olha, eu te chamei para servir, independente do que acontece no mundo, nas igrejas, na tua igreja, na igreja que eu sou o Senhor. Independente do que acontece, você é chamado a servir. Eu quero seguir servindo ao nosso Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar desse ano complicado que muitos pastores estão passando e sabemos de muitos membros e muitos pastores que desistiram nessa caminhada. É bastante tempo longe dos irmãos. Aquele exemplo da brasa que nós sempre mencionamos, né? Que uma brasa longe das outras brasas esfria muito mais rápido do que as que estão juntas, e creio que muitos membros têm esfriado nesse tempo todo, mas eu creio também que, apesar de tudo isso, nós podemos continuar seguindo e servindo ao nosso Senhor. É um tempo de aflição, é um tempo de perseguição, por assim dizer, é um tempo de dificuldade, mas fique firme, fique em Deus, continue vivendo uma vida que Ele agrada, evite os pecados que Deus odeia, né? Evite essas coisas, procure servir a Deus com todas as suas forças, que Ele vai nos ajudar a passar essa pandemia. Agora eu deixo ainda mais uma última música com vocês, uma música que eu gosto muito, que fala da grandeza de Deus e tudo aquilo que, como eu falei na última vez também que cantamos essa música nesse culto, apesar de tudo que está acontecendo, Deus é tão grande que o homem não consegue ver, não consegue nem imaginar quão grande Deus é. E Ele está no controle de todas essas coisas. Eu desejo a vocês um bom domingo. Com essa música queremos terminar o culto, e eu desejo a vocês que realmente Deus possa abençoar o domingo e a semana de vocês. E antes de terminar, eu gostaria de orar também ainda, abençoando a vida de cada um. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez que temos de nos reunir dessa forma virtual. Todos aqueles que não puderam ou não se sentiram seguros o suficientes para chegar no culto presencial, eu te peço que você possa nos abençoar, Senhor. Você vê a nossa situação. Te agradecemos enormemente pela chuva que tem vindo aí na nossa cidade.
estávamos precisando e alguns lugares receberam tanta água, tantas bênçãos de Ti. Te louvamos por isso, Senhor. E te louvamos também porque nós temos a oportunidade e a liberdade no país de nos reunirmos em Teu nome. A liberdade está um pouco limitada pela questão da pandemia, pela questão do vírus, mas nós sabemos que você está no controle de todas as coisas. Você não esquece das pessoas que querem te seguir, de coração, e temos tantos exemplos bíblicos de que você não nos deixa sozinhos. E sabemos que você é um Deus justo, um Deus que nos ama, que tem um plano para a nossa vida. E como vimos hoje também com a questão do pecado, Senhor, sabemos que existem coisas que nós fazemos que você odeia, coisas que você detesta, e nós te pedimos a tua direção para as nossas vidas. Eu te peço em especial agora para cada um dos ouvintes desse culto e para cada um dos membros da nossa igreja, que você esteja com cada um. Ajude a cada um a ficar firme nos teus caminhos, a olhar outra vez para ti, ler a Bíblia, orar, ter comunhão contigo, e lentamente estamos voltando também a ter comunhão uns com os outros. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse culto, por essa oportunidade, e te peço que você nos abençoe essa semana e esse domingo. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja realmente, que Deus abençoe o teu domingo. E eu deixo agora com vocês mais uma última música, e com isso terminamos também esse culto um pouco mais breve hoje. La 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 ya, la 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 ya, leará, leará, olha o mar, imenso é o mar, o homem não consegue dominar, mas para o Senhor simples gota de orvalho. Olha o céu, o infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um relance do seu olhar. La 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 ya, la 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 ya, leará, leará. Olha o sol quando despontando vem, com sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são,